Aí. Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Como de praxe, anunciando nossos patrocinadores, Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Trabalham aos sábados de manhã pensando em quem estuda e trabalha. A frase de hoje é: o grande arquiteto dos universos envolve-nos nos fluidos da inocência. Don Naral Yaur, tudo em decorações, com pinturas, esculturas. Telefone 998885757. Chamada especial hoje: restauração e trocas de próteses dentárias. Laboratório Ouro Dente, Rua Eurípides Aurélio, 361 Cachoeirinha. Telefone 981 857 978. Não cobram transporte. Muito bem, pessoal. O tema de hoje é incorporação. Para isso, nossa convidada especial é Jussara Castilhos. Seja bem-vinda. Obrigada. Para iniciarmos o programa, te apresenta a nossos telespectadores e vamos tratar esse assunto muito interessante. Com certeza. Boa noite. Como Lara falou, meu nome é Jussara Casemiro Rodrigues. Eu moro em Gravataí. Só seguir falando. Repete, vamos de volta. Boa noite. O meu nome é Jussara Casemiro Rodrigues. Moro em Gravataí, na Morada do Vale 3, onde tenho a minha casinha modesta de religião. Também tenho os meus filhos que me acompanham. Me fiz dentro da religião pelas mãos do pai Nadir, vulgo cigano, residente na Rua Aliança, 391, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre. A casa ainda funciona, mesmo depois do falecimento dele. Está aberta todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, tem as sessões lá. A convite do Lara, eu vim até o programa para falar sobre a incorporação. Eu quero esclarecer aos meus amigos telespectadores o seguinte: o meu conhecimento, ele vem de uma raiz, descendência afro, da religião de Umbanda, as giras de Exu e os orixás. Não pesquiso, não leio, não faço absolutamente nada que outras religiões costumam fazer, pesquisar, se aprofundar. A minha prática, o meu conhecimento vem realmente da prática. Eu morei dentro da casa do meu pai de religião durante 26 anos. Eu saí da casa dele aos 42 anos de idade, pronta, com todos os meus axés, com tudo aquilo que ele me passou de conhecimento. Então, eu não tenho teoria, eu tenho prática. Então, não uso termos difíceis para falar da religião, não uso de muito enfeite, sou bem simples para falar. E acho que é isto que precisa. Para esclarecer, a gente não pode dar uma de político e enfeitar muito a questão. A gente tem que usar o termo bem fácil de entender, que fique como conhecimento para todas as pessoas, até aquelas de mais pouco alcance, possam entender sobre o que a gente está falando. Certo, Lara? Eu tive visitando várias casas, tá?
E justamente na tua foi que eu achei uma energia bem interessante, nada contra as outras que também foram boas. Só que tinha algo diferente, e a maneira de trabalhar, a forma como ia acontecendo as coisas foi o que me chamou a atenção e me levou a te fazer o convite para tratarmos esse assunto de hoje, tá? E que, como explanastes, tens vivência, conhecimento. Isso Exato. é bem interessante. Lembramos que lá pelo final do programa, uns 20 minutos finais, nós abrimos a parte de perguntas, tá? Quem nos está assistindo. E não viemos falar exclusivamente de religião, mas é evidente que vamos falar de religião. Porque, no caso da Umbanda, o teu trabalho, trabalha exclusivamente com incorporação, né? Então, esse é o assunto de hoje, tá? Para que nos expliques os tipos de incorporação que tem, que eu já vi, lamentavelmente, muitos que se fazem, que incorporam, e a gente vê que não. Tá? Tem bastante. E, bom, como é que funciona, por isso o nome do programa, O Outro Lado da Realidade, né? Existem coisas que a gente não conhece, então procuramos quem as vivencia para podermos levar ao público que está assistindo informação, né? Com certeza. Como a gente estava conversando, assim, tem pessoas que sonham. Todas as noites a gente sonha. Mas sonham e esquecem que sonharam. Ah, não, eu não sonhei. Sonhou sim. É só que ficou armazenado muito no fundo da consciência. Então, não lembra. A incorporação nos dá também este recurso. Porque a religião, ela é todo um desenvolvimento, é toda uma preparação. Eu vivi dos meus 14 até os 42 anos, única e exclusivamente religião. Poxa. Foi uma transição meio drástica. Eu saí do colégio de freira, que eu tinha 11 anos, e estudei até 13 no colégio de freiras, interna, no colégio Santa Terezinha, lá em Porto Alegre. Saí e, de repente, do nada, assim, com 14 anos, eu me vi dentro de uma casa de religião, que me fez muito bem. Eu gostei, me achei espiritualmente ali. E foi quando eu comecei a frequentar e a trabalhar, a desenvolver, porque há um caminho muito longo na religião, muito longo para ser percorrido. Uma preparação muito grande para que se possa falar, com certeza, com tranquilidade, sobre o assunto. Eu, como agora há pouco, quando chegamos, eu estava comentando com o senhor ali da portaria, comentando com ele que, infelizmente, hoje em dia, a religião proliferou de uma maneira negativa. Porque de cada 10 casas, quando muito, tem 5 que não é de religião. As outras 5 são religião. Só que se tu entrar naquela casa de religião, o pai ou a mãe de santo não vai saber te explicar nada. Porque também para ele não foi explicado. Então, eu aprendi na prática. Na teoria, não. Meu pai, ele nos ensinava desde como tirar o pó das imagens dos caboclos, dos pretos velhos no Congá. Qual o procedimento, como se fazia. Sempre tratei com muito carinho, com muito respeito. E, então, a religião, para mim, ela tem este caminho bem longo a ser percorrido. Eu me aprontei dia 12 de outubro de 1974. Foi quando eu ganhei todos os meus axés que meu pai me deu por apta a trabalhar na religião. Não fazia chão de obrigação, como hoje. Eles fazem 2, 3 chão por mês, assim, que é para apressar o processo. Não. Nosso processo religioso, ele todo tem um caminho a ser seguido. O desenvolvimento é que vai mexer com a nossa mediunidade,
é que vai fazer aflorar a entidade que todos nós temos, que são os nossos chamados anjos de guarda. Todos temos os nossos anjos de guarda. Então, a religião, o desenvolvimento dentro da religião é que vai fazer esta entidade, esse anjo de guarda, aflorar no nosso corpo. Tem uns que não precisam, tem muita gente que não precisa. O anjo de guarda está ali do lado, acompanhando sempre, mas eles não precisam trabalhar. Não precisam desenvolver a mediunidade. Basta, às vezes, estar dentro de uma casa de religião, ajudando, camboneando, ajudando em alguma coisa, já está evoluindo espiritualmente. E tem outros que não, que tem que fazer o desenvolvimento, a entidade tem que girar, tem que chegar para fazer a caridade. Por que isso? Porque não somos nós unicamente que precisamos da entidade. A entidade também nos usa como veículo para evoluir, para conseguir mais luz, para chegar mais adiante no plano espiritual. Porque se os orixás, os caboclos, os pretos velhos já estivessem suficientemente evoluídos, não precisavam mais de nós. Uma vez conversando com Marlo Santos, de Três Cachoeiras, que ele é bem famoso, é político. Né? Sim. Ele fez uma colocação muito interessante, que os que mais se destacam fazendo trabalhos, como no caso dele, tá, na parte de mediunidade, de trabalhos assim, são os que mais dívida têm. Por isso, para resgatar, tem essa responsabilidade, né? Achei interessante. Tá? E como sempre digo, a melhor religião é aquela que a gente se sente bem. Com certeza. Porque, relembro, existe por interesses, uma forma de colocar a definição de religião, que vem do latim religare, que é ligar o homem com Deus. Se pesquisam, vão ver que não é isso aí. Religião vem de religios, que significa crença. Nada mais que isso. Crença, Tá? a fé. Né? Então, uns creem numa coisa, outros creem noutra. E qual é a melhor? Aquilo que tu te sentes melhor, porque não existe um remédio, uma fórmula que sirva para todo mundo. De repente faz bem para mim, não faz bem para ti. Cada um é individual. Com certeza. E não se pode negar que existem coisas que a gente não entende, mas existem. Né? Existem. É uma como? verdade. A questão da incorporação, que é o assunto, né? Perfeito. Ela é bem complexa, porque todo médium tem vergonha de dizer que não é inconsciente. Porque acha que se disser assim, não, eu não sou inconsciente, as pessoas vão pensar que está fazendo de conta, que está mistificando. Uhum. Mas, na realidade, hoje, no nosso momento atual, a inconsciência ela é muito rara. Muito rara. Não vou dizer que não tenha um médium inconsciente, mas é raro. Tanto pela preparação, né, que o tempo de preparação tem sido pouco, os médiuns têm se aprontado a galope, então não tem aquele tempo para se preparar. E porque não é uma questão que vá ser vergonhosa a não inconsciência. O fato de que tu falas de inconsciente é não lembrar e quando está incorporado. Que tem pessoas que dizem assim, o meu caboclo chegou, é como se eu dormisse. Eu não vejo mais nada e eu não lembro de mais nada. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Todos nós temos uma porcentagem da nossa consciência que fica ligada. Porque o que nós fazemos? O que é a incorporação? É um empréstimo que nós fazemos da nossa matéria, do nosso corpo, e uma parte da nossa consciência para o espírito. O caboclo, o preto velho, o Exu, o orixá. A gente empresta por um determinado período. Mas não totalmente.
O que acontece de não lembrar depois é que, na hora da incorporação, assim como foi o transe de incorporar, há o transe de desligamento daquele espírito que estava acoplado ao nosso, para ele ir embora, para ele nos liberar. Então, neste momento da passagem dele, vai com ele as lembranças. Porque tu chega lá na minha casa, eu te conheço, tudo bem, a gente é amigo, tu vai tirar uma consulta com uma minha entidade. Se eu não sou uma médium perfeita, bem certa daquilo, vou contar a tua vida toda, porque eu sei, né? Mas não é isso que acontece. As entidades falam por nós, te dizem coisas que eu não sei. Na maior parte das vezes te dizem coisas que a gente não sabe. E são eles que estão falando através de nós. Quando vão embora, obviamente eu não vou lembrar do que foi falado para ti. Este é considerado a inconsciência. Mas não é aquele estado de sono. Ah, eu dormi. Não, não é assim. Ele é consciente, mas no momento que... É como se estivesse assistindo. Sim. E quando volta assim, por dizer assim, no seu domínio, esqueceu. Esquece. Que nem um sonho. A gente acorda e não lembra que sonhou. Sonhei, aí vai tomar água quando volta. O que foi que eu sonhei? Exatamente assim. É exatamente isso. Então, as pessoas têm que perder, os médios e os responsáveis por causa de religião, têm que começar a doutrinar os filhos que não é feio dizer, não, eu vi o que aconteceu. Ou, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto. Não é feio. Até porque a entidade ela começa a chegar gradativamente. Há todo um trabalho para ser feito para que essa entidade chegue até o ponto de chegar no nosso consciente, tomar parte dele para si. Nós temos uma preparação para isso. Eu sou contra, muito contra. Tu conhece a minha casa, tu sabe que dificilmente eu pego um médium e ponho arrodeando. Não é assim que a entidade vai chegar. A gente cuida, faz uma rodinha, um cerquinho, para que esse médium não caia, porque ele é como se fosse uma criança aprendendo a andar. A criança a gente tem que cercar de cuidado para não cair, não se machucar. Assim é o médium no desenvolvimento. É como a criança aprendendo a andar. A entidade vai chegar ainda, vai encostar, não vai chegar total. Daqui a pouco ela vai trabalhar nas energias, vai na vibração, vai tomar conta dos movimentos. Daqui a pouco, mais adiante, vai tomar conta da fala, até que vai chegar aqui, na nossa cabeça, no nosso consciente, no nosso pensamento. E aí, então, ele vai se adonar de parte do nosso pensamento, parte da nossa consciência, para intuir para o médium o que tem que ser dito. Não é o orixá ou o caboclo falando, ele intui na nossa mente e a nossa boca fala aquilo que foi intuído pela entidade. É como veio o pensamento. É isto. Então, as pessoas têm que saber que não é feio dizer. E não me lembro disso, não me lembro daquilo. Não vi, porque realmente, quando vai embora a entidade, muita coisa ela leva. O que se houve uma consulta, uma coisa mais, assim, um segredo, digamos assim, né? Uma consulta mais reservada, aquilo é certo que vai embora da cabeça, da mente do médium, não fica. Então, isto é para isso tem o desenvolvimento, para a entidade ir aprendendo a se acostumar com o nosso corpo, com a nossa mente, e para nós irmos nos acostumando com a vibração da entidade, com a energia dela. Na realidade, pelo que estás colocando, seria uma amizade que se faz. Isto. Né? É uma troca
de carinho. A gente vai se acostumando com eles e eles com nós. Assim, com o nosso corpo, com o nosso jeito, com a nossa maneira de ser. Então, depois, quando ele está perfeito, pronto para fazer o trabalho dele sem precisar mais de ninguém ficar cuidando, aquela coisa toda, ele vai nos tomar, digamos assim, que 80% é a entidade, 20% ainda é o nosso espírito, o nosso consciente. Porque só tem uma coisa na qual a gente vai totalmente. É no transporte. Não é uma incorporação. O transporte não é uma incorporação. Deitamos para dormir, por algum motivo, o nosso espírito é convocado para algum lugar, para fazer algum trabalho, fazer algum resgate. E então o nosso espírito vai. Nesse momento ele se desliga 100% do nosso corpo. E vai até o umbral, vai a lugares um pouco melhor, vai a hospitais. Eu tenho... Isso em forma consciente e és tu, não é? Sim. Por isso não é incorporação. Não é uma incorporação. A gente é um médium de transporte no qual o nosso espírito se transporta. O que não acontece com o nosso espírito na incorporação. Ele não sai para dar lugar para o outro. Ele não sai do nosso corpo para dar lugar para a entidade, para aquele outro espírito chegar. Aquele outro espírito encosta, se acopla ao nosso organismo e toma parte da nossa mente. Mas o nosso espírito fica ali, participando ativamente junto. Só no momento que ele se desliga do nosso corpo é na hora do transporte. Eu tenho passagens diversas de transporte que eu fiz, já fui. O espírito da minha mãe é bem revoltado, é bem fujão. Já fui até o umbral com uma equipe para resgatar, tentar resgatar. Eu tenho na família um sobrinho que foi assassinado e o espírito dele veio me pedir socorro, que no local onde ele estava tinha espíritos inimigos. E ele estava assustado, ele estava com medo. E eu fui até onde ele estava e resgatei ele de lá. Ajudei ele a fugir dali. Até hoje eu não sei para onde que ele foi. Só sei que ajudei ele a sair dali. Então o transporte é a única coisa que a gente vai 100%. Quando volta, a gente lembra 100% tudo que foi fazer. É diferente da incorporação. O que me colocas de médium de transporte, eu estou fazendo a associação, pelo menos do que eu tenho pesquisado, muito parecido com desdobramento, que chamam de desdobramento astral, viagem astral. Isso é como se a gente fizesse uma viagem. Só que tem pessoas que fazem viagens para lugares bonitos, né? E eu, infelizmente, não sei dizer o porquê, eu ainda não fui a nenhum lugar bonito fazer esse passeio aí, sabe? Mas é uma missão que a gente tem. Assim como é missão de pessoas terem que trabalhar na religião de Umbanda, né? Eu tenho na minha casa, trabalho com meus caboclos, trabalho na minha gira de Exu, tenho os orixás. E as incorporações são coisas que vêm parte a parte de cada um. São coisas que elas vêm... O Exu, por exemplo, trabalhar com o Exu, a incorporação com ele, é uma coisa mais... Alguns dizem que é mais pesado. Não. É uma das incorporações mais leves que a gente tem. Porque o elemento dele é a terra. O Exu, o elemento é a terra. São os que mais estão no nosso meio. Então, a incorporação com eles é fácil. Ela vem leve. Ela não causa, assim, distorções. Tem pessoas que... o meu Exu é
é o Exu Caveira. Então ele tem que chegar todo torto. Não precisa isso. Ele pode muito bem, desde que bem doutrinado, bem orientado, chegar de pé, não judia das matérias. As incorporações não são assim coisas que a gente tem que seguir as histórias que contam sobre Exu. Esse só fica se arrastando, o lugar de origem dele é lá o Exu do lodo, vamos dizer. Então ele se arrasta porque ele trabalha no lodo se arrastando. Nada disso. Não tem que se arrastar. Aí entra a parte espetacular, O animismo para chamar atenção, que vira interesses, né? Infelizmente, sábado passado, na homenagem que eu fiz para Padilha, aconteceu isso na minha casa e tu viu o que aconteceu. Uma menina mal orientada, mal formada, ela de repente não teve ainda uma pessoa que realmente pegasse ela para trabalhar na religião. Ela desenvolveu um pouquinho aqui, outro pouquinho ali adiante, então ela não está ainda totalmente desenvolvida, mas acha que está. Então ela sente o fluido da pombagira dela e aí ela já sai dançando, já sai fazendo tudo o que ela acha que a pombagira dela faria. E o que acontece? Quando estamos com os nossos Exu, as nossas pombagira, eles bebem, mas eles sabem até onde pode. É muito difícil numa casa de doutrina, numa casa que eduque os Exus, tu vê Exu beber e depois dar espetáculo. Eles bebem até o quanto eles sabem que pode beber. E sábado lá em casa aquela moça achou que podia tomar, sei lá que quanto que ela tomou, porque a Padilha estava no mundo, e não me deixou ver o quanto que ela bebeu. Eu só sei que ela deu um escândalo, que ela deu um fiasco, que ela caiu, que foi horrível. Então, isto é falta de orientação. É uma incorporação que é como eu costumo dizer, a entidade está lá na esquina da minha casa e eles lá dentro já estão rodando, já estão girando, né? Então, por isso, os filhos da minha casa são doutrinados para que isso não aconteça. Um comentário que eu até te faço a pergunta, acho interessante. É verdade que, por exemplo, quando bebe, tá? Bebida alcoólica, né? Cachaça, uísque, sei lá. Quando desincorpora, não fica nem o hálito na pessoa? Isto é, eu te dou exemplo, eu vinha falando para ti no Seu Francisco, tu conhece a esposa dele, que também frequenta lá em casa, a Lu. Uhum. Ela não bebe e não fuma. Quando ela está trabalhando com a pombagira rainha, ela bebe e ela fuma. E ela disse para mim, Ju, é incrível, eu não fico com um gosto de álcool nem de cigarro na minha boca. E nem o hálito também. É que na realidade o álcool, falando álcool, bebida alcoólica, né? Sim. O cigarro não sei que parte, se é assim ou não, mas o álcool eu sei que usam para os trabalhos. Sim, o mesmo que ele bebe, usa tipo energia. Queimando a energia negativa, uma demanda, alguma coisa, aquilo já é uma... O do cigarro não faço ideia, mas deve ser algo parecido também. Pela questão do fogo. Isto. Outro dia eu estava dando uma olhadinha, porque eu não, mas a minha neta ali, ela gosta muito de olhar essas coisas no telefone, e eu estava olhando junto com ela, e eles falando o porquê do bater o pé, do porquê estralar os dedos, né? São tudo sinais. São sinais. E de... Liberação de energia. Liberação de energia e, assim, como... Comandos. Comando do ambiente. Vibração. Ali, ó. Tô aqui, cheguei, tô chamando o meu povo, vamos trabalhar, né? E... o Exu dá risada, gargalhada. Cada gargalhada que o Exu dá na frente do tambor, ele está levantando as demandas, está levantando a energia negativa. Ele dança na frente do tambor, não é para fazer bonito, apesar que muitos acham que é. Não é para fazer bonito. Ele está afirmando
a energia dele ali e está quebrando as demandas, as energias negativas. Antes de passarmos para a pergunta, bem interessante, estávamos falando em Exu. Exu geralmente tem a falta de conhecimento do pessoal de... Até eu já escutei de gente que trabalha, ou diz que trabalha aí em casa da religião, e a Exu é um demônio, né? Sim. Capeta, ou enviado do capeta, ou alguma coisa assim. E gostaria que tu desmistificasse, explicasse rapidamente isso e depois passamos para as perguntas. Não, o Exu é assim, como eu agora estava comentando com aquele senhor ali fora. Quem é mais Exu? O Exu é entidade ou nós, seres humanos, que vamos até a frente deles pedir para eles fazerem o mal para alguém? Porque se nós não formos até eles pedir para fazer o mal, pagar para que façam o mal, eles não prejudicam ninguém. Agora, é verdade, se tu vai pagar, eles fazem o malzinho deles, né? Eles fazem as coisas erradas, sabendo que a cada coisa errada que eles fazem é um degrau que eles descem. Só que tem uma coisa, cada degrau que ele descer, aquele que pediu desce junto. Vai junto. É responsabilidade. Né? Então, o Exu não é mau. Existe o Exu mal doutrinado, existe o Exu que é a índole dele, lidar com a maldade. Mas isso todos nós temos, o ser humano tem a índole má, né? E o que seria dos pais de santo, mães de santo e das entidades se, para fazer o bem, muitas vezes a gente tem que saber fazer o mal? Exatamente, tocaste num ponto que o pessoal às vezes não pensa. Eu vou dar até um exemplo aqui. Suponhamos que eu chego e tenho uma briga de duas pessoas. Está violenta a coisa. E eu quero apartar. Só que quem está ganhando, digamos assim, batendo no outro, o outro já está querendo escapar e não quer largar e não para, e suponhamos eu dou um golpe para desmaiar o que está atacando. Sim. Para o que estava ganhando, eu fiz um mal para ele. Com certeza. E na realidade eu fiz um bem porque apartei a luta, mas a visão dele é diferente. Então depende do posicionamento. O que é bom para um é ruim para outros. Né? Exatamente. E essa parte de que tu falou dos Exu, as demandas, me faz lembrar a parte da magia, que trabalha com elementares, né? E eles estão fazendo o que tu mandou, não é nem bem nem mal, foi mandado fazer. E aí entra aquela história, dependendo do ponto de vista, né? É isso aí. Vamos começar com as perguntas, porque depois sempre falta tempo. Vamos começar por aqui, no grupo do WhatsApp, o outro lado da realidade. Que desde cedo já estavam separando algumas perguntas. Vamos lá. O primeiro a se manifestar quando anunciei foi Fábio, que me fez um comentário. Não acredito em incorporação, amigo Lara, mas vou assistir amanhã ao programa. Manda um abraço para mim, abraço para ti. Abraço para ele, né? Depois temos o Cordeiro, grande amigo de Porto Alegre, fez 3 perguntas. Quanto tempo pode uma pessoa ficar incorporada? Bom, eu não digo que tenha um tempo específico. Só digo que nem caboclo, nem orixá, nem Exu fica assim como eu vejo muitas casas por aí que começam a tocar às 11 horas da noite e 6 horas da manhã ainda estão no mundo. Isso não existe. É um equilíbrio. Eu acho que para um equilíbrio, tipo, é a necessidade. A entidade veio. Se ela precisa de 3 horas ali para trabalhar, para dar passe, dar consulta, é o tempo que ela fica. O Exu ele tem que ser coordenado, porque o Exu é um bichinho danado. Se deixar, eles gostam de festa. Eles ficam dançando até mais tarde, até de madrugada. Então cabe ao dono da casa, responsável, saber a hora de recolher. Perfeito. Porque judia das matérias, né?
Então não existe essa coisa de virar à noite, como dizem por aí, incorporado. Isso não. Segunda pergunta do Cordeiro. Vamos ver. Tá. Pode ficar incorporado quando quer? Ou seja, eu quero me incorporar agora. Não, não, Cordeiro, não pode. Eu até acho muito engraçado que tem casas de religião que o pai de santo ou a mãe de santo só dá consulta incorporado. Quer dizer, eu chamo isso aí de médium ioiô, né? Porque daí tô eu aqui. Tá, vou te dar uma consulta, minha entidade chega, eu te dou a consulta. Não tem mais ninguém, a entidade vai embora. Dali a meia hora chega outra, a entidade volta. Não, não é assim. A entidade não chega a hora que o médium quer. É conforme a necessidade. Por muitas vezes ela pode chegar fora dos trabalhos da terreira, fora dos trabalhos religiosos, por uma doença. Né? Uma pessoa está doente em casa, precisa de um atendimento mediúnico. O médium estando preparado, tendo autorização, a entidade pode chegar para dar um passe, para dar um conforto. Isso quer dizer que pode ser fora da casa também? Pode ser fora da casa, mas o médium tem que estar preparado. Mas não é a hora que ele quer, não. Perfeito. É quando a entidade precisa e se faz necessária. Terceira pergunta dele. É sempre o mesmo espírito que incorpora? Não. O mesmo espírito, vamos supor, eu vou dar o meu exemplo. Eu, na linha de Umbanda, eu trabalho com Jurema. Toda vez que eu for trabalhar na linha de Umbanda, será assim com a Jurema. Pelo lado de Exu, eu tenho uma Maria Padilha. Mas ela é a frenteira, como nós costumamos dizer. 90% do tempo eu trabalho com ela. Mas ela dá passagem para uma Mulambo, que eu tenho. Ela dá passagem para o Exu Meia-Noite, que eu também trabalho com ele, e com o seu morcego. Por quê? Tantos assim. Porque tem o casal de almas e o casal de cruzeiro, que tem liberdade para chegar. Quando eu trabalho com o orixá, eu trabalho com a Oxum. Então, não é que é sempre o mesmo espírito. Depende da linha que tu vai trabalhar. Aí sim, é sempre o mesmo espírito. Graciela de Porto Alegre diz: gostaria de saber se alguém evangélico pode frequentar a Umbanda? Não tem problema nisso? Não pode trazer mal para a pessoa? Não, minha querida, não tem problema nenhum. Até porque eu costumo dizer com meus filhos da casa, para os meus amigos, que eu não sou muito de falar de religião, mas às vezes a gente conversa. Eu sou muito amiga do pastor que mora perto da minha casa. Já fui a culto na casa dele. Não vejo por quê. Porque na realidade a gente tem que entender que nós temos um único Deus, um Perfeito. só. Ele tem diversos nomes. Para nós, de matriz africana, é Oxalá. É Jeová, é Alá, é Jesus, enfim. Mas ele é um só. Então ele jamais vai culpar. Nós, humanos, matérias, é que achamos errado determinadas coisas. É mito, é lenda que criam que o evangélico não pode fazer isso, não pode ir aqui, o católico não pode, pode tudo. Porque todos os lugares é a casa de Deus. E sim, se faz, no caso, não tem problema nisso, não pode trazer mal à pessoa. Mal seria da própria maneira de pensar. Né? Se tu vai num templo de culto evangélico, teu coração tá limpo, tu pode ser o maior batuqueiro. Mas tu vai lá de coração, tu vai lá de alma pura, qual é o mal que vai fazer? Agora, se tu vai entrar numa igreja católica, já com o teu pensamento, pedindo que o santo ali vai fazer mal, que vai prejudicar, aí é a tua cabeça que manda, né? Não é a religião. A religião não faz mal para ninguém. Nós, os adeptos das religiões, é que usamos os conhecimentos para fazer a coisa errada. Rodrigo diz: boa noite. Ótimo tema. Obrigado. Gostaria de saber por que os evangélicos tratam a religião de vocês como demônios, como algo do mal. Vocês são do mal mesmo, ou o que é isso? Gostaria de entender. Não, a nossa religião não é do mal. Não,
um adendo só. A religião não faz mal, acabei de falar. A religião não faz mal para ninguém. O que acontece é que nós, umbandistas, nós, batuqueiros, como somos chamados, aprendemos sim a fazer coisas para o bem e coisas para o mal. Por quê? Porque se chega uma pessoa na minha casa com um trabalho mal, foi feito para o mal, para atrapalhar a vida daquela pessoa, que alguém de índole má, pensando em recursos financeiros, fez uma maldade, eu tenho que saber, embora eu só trabalhe para o bem, goste de fazer o bem, mas eu tenho que conhecer o mal. Eu tenho que saber, porque senão como é que eu vou desmanchar aquilo? Eu só vou poder desatar um nó se eu souber como é que ele foi feito. Então não existe aquela questão, a religião é do mal. Não. A pessoa que pratica, usa os conhecimentos que tem, que aprendeu, que infelizmente nós somos obrigados a ter o conhecimento do mal para poder fazer o bem. E aí tem pessoas que usam para fazer o mal, né? Mas não é que a religião tem culpa, não. A religião não tem culpa. Tem muito evangélico que é muito pior, que é muito de índole muito má, 10 mil vezes mais do que os batuqueiros. Vai da pessoa, né? É, de pessoa para pessoa, né? E vai muito na parte de interesses econômicos. De interesses, como eu digo. Te ofereço tanto se tu consegue para me vingar. Exatamente. A nossa religião, de uns tempos para cá, ela não é mais uma religião, ela virou uma profissão. Wagner de Garibaldi diz: oi, aqui ligadinho no programa, já que meu time perdeu, né? Mas estou curtindo aqui. Sucesso, obrigado. Tá. Eu pessoalmente gostaria que tanto o Grêmio como o Inter fosse um Grenal na final, né? Mas será mais adiante. Larissa Teixeira diz: é possível que alguém manifestado faça o mal a alguém? Manifestado seria incorporado, acredito. Não, não dependendo do espírito pelo qual essa pessoa está manifestada. Uma entidade de luz nunca vai fazer mal para ninguém. Primeiro porque não tem a permissão, né? A doutrina não permite, a orientação não permite. Quando acontece de alguém se dizer incorporado e fazer o mal, ela é possuída. Há uma possessão por um espírito sem luz, um espírito sem doutrina, que é pago por alguém de índole muito pior do que a desse espírito para fazer o mal, para prejudicar. É a única maneira de uma pessoa fazer o mal estando incorporada. Aí ela não está incorporada com um ser de luz, com um ser de orientação. Ela está possuída por um espírito sem luz, sem conhecimento, sem doutrina. Alexandre diz: hoje, infelizmente, as pessoas levam a religião afro como algo do mal, principalmente evangélicos. Ninguém quer aprender e conhecer, só sabem julgar. Bom, foi um comentário, não foi pergunta. Sim. Obrigado pela participação, Alexandre. Márcia diz: fui em uma igreja e disseram que eu tinha pombagira, Maria Padilha. Falaram que ela usava meu corpo para tal, tipo que eu era para mim ser prostituta ou querer transar com várias caras. Isso é verdade? Olha, minha querida, eu tenho uma pombagira Maria Padilha, então não vou te dizer assim, isso aí é verdade. Não, não é. O que acontece é o seguinte: a pombagira é uma lenda, reza uma lenda a respeito de que toda pombagira é prostituta. Isso também não é verdade. Vamos tirar, por exemplo, a Padilha. A Padilha, ela transformou-se numa pombagira depois que ela foi rainha na Espanha. Ela foi rainha, ela teve o castelo dela, ela foi casada com o rei Pedro da Espanha. E ele, por ciúmes, mandou matar, porque desconfiou que ela estava traindo ele e não era uma verdade. Então, ela morreu afogada, que
foi como ele mandou matar, mandou o barquinho dela ir para o fundo e ela morreu afogada. Então, como espírito, depois ela se revoltou e realmente se transformou assim, uma pombagira que gosta da noite, que gosta de orgia, mas isso não quer dizer que quem trabalha com ela vai ser assim. Eu vou dar um exemplo, pedir um tempinho mais para o Lara aqui, vou dar um exemplo. Vocês querem ver uma coisa? Na nossa religião, sem preconceito, sem ofensas, aceito tudo na maior tranquilidade. Mas reza uma lenda, que é uma lenda, que filho de Oxum e de Iemanjá, que tenha Oxum e Iemanjá no corpo, tem tudo para ser gay. Porque é filho de mãe. Olha que bobagem. Que bobagem. Isso não tem nada a ver com o orixá. Isso é uma questão de pessoa. A entidade não tem nada a ver com o comportamento das pessoas. Então, da mesma forma, a pombagira não influi. Ela, quando toma o nosso corpo, ela gosta de dançar, ela gosta de beber, gosta de fumar, gosta de ser cortejada pelos Exus que estiverem no mundo. A pombagira verdadeira, ela não se deixa cortejar por um ser humano, por uma pessoa que não esteja incorporada. Ela gosta de ser cortejada pelos Exus para girarem junto com ela. Esta é a verdade. Os evangélicos vão sempre denegrir a nossa religião, né? Algo que eu acho bem interessante, temos 5 minutos finais aqui. Incorporação, quando incorpora, tu mais ou menos explicou, mas só reforça. Entra no corpo ou como é que funciona? Não. A entidade, ela normalmente, ela se manifesta a gente consegue sentir a presença, porque a gente tem arrepios, a gente tem tremores, então a gente já sabe que a nossa entidade está se aproximando. Então temos que limpar o nosso pensamento para deixar que ela possa tomar conta, como eu falei, de 80% do nosso consciente e do nosso corpo. Mas entrar no nosso corpo, não. Ela se acopla assim, como se encostasse bem nas nossas costas, né? E usa a nossa mente. Mas essa história de que vai entrar no nosso corpo, não. Possessão e incorporação. Rapidamente. São diferentes, né? A incorporação é a coisa que a gente sente os sintomas agradáveis, é uma coisa leve, é uma coisa boa. Quando as nossas entidades vão embora, a gente se sente cansado, óbvio, porque é um esforço, mas a gente se sente cansado, mas leve, tranquilo. A possessão é uma coisa muito ruim, dá uma sensação de desespero, uma angústia. A gente tem vontade de se jogar no chão, de gritar, de chorar, de arrancar os cabelos. É horrível, porque é um espírito sem luz e ele está lutando contra a nossa energia positiva. E contra a vontade também. Contra a nossa vontade. Ele quer nos forçar a abrir espaço para eles. Então é isso que nos prejudica, é uma coisa muito ruim. Interessante. Bom, temos 3 minutos para encerrar. Se tens alguma mensagem ou algo que queiras eu só quero agradecer o teu convite. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas, porque, como eu disse, não é muito a minha área falar. Eu gosto muito de falar com os meus filhos dentro da minha casa. Mas fazia tempo que tu vinha me convidando, né? Então, eu acho que, dentro do possível, eu consegui esclarecer algumas coisas. Agradecer, deixar um convite para que outros venham esclarecer também aqui. E por que não até de outras religiões, né? Não precisa ser a afro, não precisa ser o espírita. Qualquer um que se ache apto pode vir até aqui, com certeza. Deixar um abraço para todos os meus amigos, para todos os filhos da minha casa, que eu sei que se hoje, por causa do jogo, não estão olhando, amanhã todo mundo vai olhar. Então, um abraço para todos vocês, meus filhos. Que Deus fique com cada um de vocês e com os telespectadores também. Uma boa noite. Que o nosso Pai Oxalá abençoe a cada um. Muito obrigado por ter aceitado. E, bom, um grande abraço ao meu amigo
Eusébio. Ele vai ver isso aqui também. Então, pessoal, para encerrarmos rapidamente, os nossos patrocinadores, Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. A frase de hoje estava até correndo no programa ali, que sempre tá por aqui. O grande arquiteto dos universos envolve-nos nos fluidos da inocência. Donaraliaur, tudo em decorações com esculturas e pinturas. Telefone 998885757. E a chamada especial, que é restauração e troca de próteses dentárias, Laboratório Ouro Dente, Rua Eurípides Aurélio 361 Cachoeirinha, telefone 981-857-978. Não cobra um deslocamento, um atendimento justo para uma satisfação perfeita. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença. Ojalá a gente possa estar todos juntos quarta-feira que vem, às 22 horas. Adiós. Boa noite.